Imagine isto: um abismo escuro repleto de sussurros de desespero, mas dentro dele reside a chave para a nossa salvação. Porque Jesus, a luz do mundo, teve que descer ao inferno após sua morte. Poucos conhecem a resposta profunda que se encontra nas Escrituras, iluminando não apenas o caminho da redenção, mas a própria natureza da nossa fé. E se eu lhe dissesse que essa descida não foi apenas uma jornada na escuridão, mas uma afirmação triunfante de esperança e vitória sobre a própria morte? Junte-se a mim enquanto desvendamos esse mistério e prepare-se para se surpreender com o fato de que esta história não é apenas sobre Jesus, mas também sobre você e sua jornada. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar seus pensamentos nos comentários. De onde você e quais milagres Jesus fez em sua vida. Lembre-se, Jesus o abençoará e estará com você a cada passo do caminho. Na exploração da descida de Jesus ao coração da terra, mergulhamos em um dos aspectos mais profundos e místicos da teologia cristã. A noção de Jesus entrando nas partes mais baixas da terra apresenta uma imagem repleta de profundo significado espiritual e rica narrativa bíblica. De acordo com o antigo pensamento judaico, esse reino era conhecido como Sheol ou Hades, um lugar onde residiam as almas dos que partiram, tanto os justos quanto os injustos. Essa narrativa bíblica vai além do mero sofrimento, posicionando a jornada de Jesus como uma missão com propósito divino. Nas Escrituras, particularmente nas palavras de Paulo, encontramos referências que iluminam essa misteriosa descida. Paulo, em sua epístola aos Efésios, declara: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de cumprir todas as coisas. Efésios 4, 9 e 10. Essa passagem sugere que a descida de Jesus foi parte integrante de sua obra redentora, permitindo-lhe cumprir as Escrituras e completar seu propósito. Ela enfatiza que sua jornada ao coração da terra foi tão crucial quanto sua ascensão, destacando tanto sua humildade quanto sua autoridade suprema. O termo coração da terra simboliza o Sheol, um submundo onde os mortos aguardavam seu destino. Era mais do que uma localização geográfica. Era um domínio espiritual. Na escatologia judaica, o Sheol ou Hades é frequentemente retratado como uma existência sombria, nem céu nem inferno, mas sim um lugar de espera. A descida de Jesus a esse reino não foi simplesmente uma estadia. Representou um profundo confronto com as forças que governam a vida após a morte. Sua presença no Hades significa uma autoridade divina entrando no lugar tradicionalmente dominado pelo poder de Satanás. Essa representação da descida, em vez de ser uma alegoria comum para o sofrimento, ilustra uma missão de libertação e proclamação. Na Epístola de Pedro, ele escreve: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morreu, na verdade, na carne, mas vivificou no Espírito. Depois de vivificado, foi e pregou aos espíritos aprisionados. 1 Pedro 3, 18 e 19. Por meio desses versículos, revela-se que o tempo de Jesus no seio da terra serviu como uma declaração de vitória sobre o pecado e a morte. Sua presença ali foi tanto o cumprimento de uma profecia quanto uma demonstração de seu papel messiânico como libertador. A narrativa bíblica retrata esse ato não como uma mera descida, mas como uma ascensão à autoridade, desafiando o reino estabelecido da morte. Ao fazê-lo, Jesus afirma os princípios da fé que prometem redenção e vida eterna. Ao entrar no Sheol, Jesus redefiniu seu significado no reino espiritual, transformando de um lugar de espera em uma passagem de esperança. Sua jornada enfatiza a promessa de salvação, afirmando que nenhum domínio está além de seu alcance ou redenção. Nestes dias de reflexão e missão divina no Sheol, vemos a amplitude do amor e da determinação de Jesus. Sua descida significa um profundo ato de solidariedade divina com a humanidade, adentrando as dores e incertezas mais profundas que acompanham a morte. Ao fazer isso, ele afirma que a presença de Deus está conosco, mesmo nas fases mais sombrias da existência. A missão de Jesus foi transformadora, não apenas para as almas que ele encontrou nos confins do Sheol, mas também para a história maior da salvação humana. Ao justapormos sua descida com o foco do capítulo seguinte na batalha pela autoridade,
Esta jornada ao coração da terra parece a calmaria antes da tempestade, uma missão preparatória que abre caminho para uma vitória decisiva. Sua presença no Sheol foi uma afirmação da prerrogativa divina sobre a vida e a morte, uma antecipação da profunda realidade que logo seria revelada. O encantamento e o mistério da descida de Jesus nos convidam a refletir sobre a natureza radical de sua missão. Não se limitou a este plano terreno, mas foi um evento cósmico com ramificações eternas. Compreender essa descida nos ajuda a perceber que nossa fé está ancorada em um Salvador que não está distante, mas profundamente entrelaçado com todos os aspectos de nossa existência, incluindo os recantos mais ocultos e temidos da vida após a morte. Ao explorar a jornada misteriosa e profunda que Jesus empreendeu após sua crucificação, a batalha espiritual que ele travou no Hades emerge como uma luta crucial que moldou os próprios fundamentos da fé cristã. Essa batalha não se trata apenas de confronto físico, mas envolve um choque cósmico de autoridade espiritual. Nesse confronto, Jesus arranca as chaves da morte e do Hades de Satanás, um ato poderoso que simboliza o domínio supremo sobre a morte. Uma vitória que transforma o equilíbrio de poder no reino espiritual. O conceito de Jesus obtendo as chaves é emblemático de autoridade. Em termos bíblicos, chaves frequentemente simbolizam controle e acesso, e quando Jesus reivindica esses direitos, ele significa sua supremacia sobre a própria morte. Encontramos uma imagem convincente no livro do Apocalipse, onde, em Apocalipse 1:18, Jesus declara: Eu sou o que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Essa proclamação resume seu triunfo sobre a sepultura e sua soberania duradoura. Antes do sacrifício de Jesus, o domínio da morte era uma força aprisionadora, sendo o pecado a corrente que Satanás usava para subjugar a humanidade. Na antiga compreensão judaica, o Sheol ou Hades era o lugar onde as almas dos mortos esperavam. Não era o inferno no sentido eterno, mas sim um lugar de espera, uma morada que Satanás reivindicou como seu território. Com a morte de Cristo, ele desceu a este reino não como um cativo, mas como um conquistador, iniciando uma libertação espiritual sem precedentes. Ao confrontar Satanás em seu suposto domínio, Jesus rompe o status quo, mostrando que nem mesmo o véu da morte poderia contê-lo. Em capítulos anteriores, exploramos a descida de Jesus como uma missão intencional, não um ato de sofrimento, mas de profundo propósito. Nisto reside a singularidade desta batalha. É uma afirmação do amor e da justiça divinos. A cada passo que dava no Hades, ele desmantelava os medos e as correntes que prendiam a humanidade à morte. O significado desta batalha reverbera na narrativa da redenção. Quando Jesus ascendeu com as chaves, sinalizou uma nova era, a quebra do domínio da morte sobre a humanidade e a promessa de vida eterna para aqueles que o seguem. Os evangelhos ecoam a esperança encontrada na vitória de Cristo, afirmando vividamente que a morte não detém mais o poder supremo. Em vez disso, foi transformada em uma mera passagem para a comunhão eterna com Deus. A imagem de Jesus segurando as chaves não é apenas uma metáfora para a autoridade, mas também profundamente prática para o crente. Enfatiza que, independentemente do poder que a morte já teve, ela não reina mais. Esta vitória encoraja os crentes, ilustrando que, em Cristo, a finalidade da morte é apenas uma porta de entrada para a vida eterna. É um convite a viver uma vida livre do medo da morte, fortalecido pela certeza do triunfo de Cristo. Ao longo dos tempos, os cristãos têm se fortalecido com esta vitória, reconhecendo-a como um momento crucial na história redentora de Deus. A batalha pelas chaves foi o sucesso culminante na grande tapeçaria da salvação, afirmando que Jesus não apenas pagou a pena pelo pecado, mas também rompeu sua consequência mais temida, a própria morte. Os crentes são lembrados de que, ao se alinharem com Cristo, participam de sua vitória, vivendo na esperança da ressurreição e da vida eterna. Portanto, este confronto no Hades não foi uma mera expedição espiritual, foi a pedra angular da esperança e da fé cristãs. Foi uma profunda declaração do senhorio de Jesus sobre a vida e a morte. As chaves da morte e do Hades,
outrora um símbolo da autoridade de Satanás, são agora um testemunho da graça e do poder ilimitados do Salvador ressuscitado. A luta foi real, mas a vitória estava garantida, ressaltando que, por meio da morte e ressurreição de Cristo, o poder da morte foi fundamentalmente derrotado. Seu retorno do Hades acende a chama da fé, prometendo um novo amanhecer para todos os que creem. Enquanto o corpo de Jesus jazia no túmulo, um evento de significado inimaginável se desenrolava no reino espiritual. Sua descida ao Hades não foi meramente uma estadia entre os mortos, mas o cenário de uma vitória épica que repercutiria no cosmos e na própria história. Emergindo triunfantemente com as chaves da morte, o impacto imediato dessa vitória começou a se fazer sentir no mundo físico, um reino para sempre alterado pelas implicações da conquista de Cristo. De acordo com o Evangelho de Mateus, um evento misterioso, porém profundo, ocorreu em Jerusalém no momento da ressurreição de Jesus. Mateus 27, 52-53 relata que muitos túmulos se abriram, e os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitados. Eles apareceram a muitos na cidade, um testemunho vívido de que o domínio da morte havia sido rompido. A ressurreição desses santos simbolizou as primícias da nova era inaugurada pela vitória de Cristo, uma garantia visível da nova vida que viria para todos os crentes. Este evento extraordinário destacou o triunfo de Jesus sobre a morte. Mas o que essa vitória significou para a comunidade cristã primitiva e suas crenças? A igreja primitiva se debatia com essas questões, buscando compreender e comunicar o alcance do que havia sido alcançado. Entre as ferramentas essenciais que utilizavam estavam os credos, um meio de resumir as crenças cristãs fundamentais. O Credo dos Apóstolos, uma das primeiras afirmações da fé cristã, afirma que Jesus desceu aos mortos, sustentando a crença em sua vitória sobre a morte. O Credo Atanasiano aprofunda ainda mais as naturezas divina e humana de Cristo, essenciais para a compreensão de como Jesus pôde confrontar Satanás no Hades e emergir vitorioso. Esses credos reforçaram a realidade de que a vitória de Jesus não foi apenas espiritual, mas teve implicações tangíveis para os vivos e os mortos. A narrativa da vitória encontrada nesses credos serviu para fortalecer a coragem e a determinação dos cristãos que enfrentavam a perseguição. Assegurou-lhes que a autoridade de Jesus transcendia a sepultura e oferecia uma esperança que destruía o medo da morte, uma ameaça constante de um mundo hostil. A certeza de que a morte não poderia deter Cristo, portanto, não poderia reivindicar eternamente aqueles que eram seus, galvanizou os primeiros crentes a espalhar o Evangelho com fervor e segurança. Esse tema ressoou nos escritos dos primeiros padres da Igreja, como Tertuliano e Agostinho, que expuseram o significado dessa vitória. Para Tertuliano, a principal lição foi a quebra conclusiva das cadeias da morte, uma verdade fundamental que ressoou em suas obras apologéticas. Agostinho, em suas reflexões, via o triunfo como uma missão divina de resgate. Ele interpretou a descida de Jesus ao reino dos mortos como uma invasão audaciosa de território inimigo para libertar os cativos, articulando assim uma teologia de esperança e libertação. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano e além, essa certeza tornou-se a pedra angular do ensinamento cristão. A vitória sobre a morte implicava que todo crente está destinado a compartilhar dessa vida de ressurreição. Transformou o luto em expectativa esperançosa, dando um novo significado à noção de vida após a morte, que era distintamente diferente das visões desesperadas comuns nas tradições pagãs da época. O impacto mais amplo dessa vitória também se manifestou na liturgia e nos sacramentos da Igreja. O batismo, em particular, era visto como uma participação simbólica na morte e ressurreição de Cristo. Quando os crentes desciam as águas do batismo, participavam simbolicamente da descida de Cristo aos mortos. Ao ressurgirem das águas, representavam a libertação dela, um sinal externo da transformação interior possibilitada pelo triunfo de Jesus. Além disso, a vitória de Cristo coloriu a vida moral e ética dos crentes. Ensinamentos e exortações éticas eram frequentemente precedidos por lembretes do triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. O conhecimento dessa vitória capacitou os cristãos a viver em santidade,
imitando a vida daquele que venceu a morte e refletindo sua luz em um mundo obscurecido pelo pecado. Assim, o triunfo de Jesus sobre a morte foi tanto um evento histórico quanto uma fonte contínua de inspiração. Transformou a compreensão teológica, remodelou a prática litúrgica, fortaleceu a comunidade de crentes sob perseguição e redefiniu a própria existência humana. Essa vitória continua a ecoar através dos séculos, um farol de esperança que ilumina o caminho para a vida eterna e assegura aos crentes seu lugar no reino eterno de Deus. À medida que avançamos nesta exploração, nos aprofundaremos mais na profundidade dessa vitória, considerando a luta contínua e a certeza suprema que ela traz. À medida que mergulhamos no conflito contínuo e na certeza da vitória, é essencial reconhecer a natureza paradoxal da guerra espiritual que os cristãos enfrentam diariamente. Apesar do triunfo que Jesus alcançou ao vencer a morte e o Hades, os crentes ainda vivem em meio às lutas residuais contra o mal. Esse conflito contínuo faz parte da condição já mas ainda não do reino de Deus, uma realidade que a ressurreição de Jesus torna certa e iminente. Mas por que esse conflito persiste se Satanás foi derrotado? A resposta está em compreender que, embora a vitória de Jesus seja definitiva, a plena realização dessa vitória permanece no futuro, ancorada na promessa do retorno de nosso Senhor. A ressurreição de Jesus foi uma manifestação pública crucial de seu triunfo, um evento histórico claro que afirma seu poder sobre o pecado, a morte e as forças demoníacas. No entanto, mesmo com essa vitória, a batalha continua no reino espiritual, visto que os crentes vivem em um mundo onde os efeitos do pecado ainda são evidentes. A realidade dessa luta se reflete nas experiências cotidianas, tentações, injustiças e a presença generalizada da maldade espiritual. Apesar desses encontros diários com as forças do mal, a ressurreição inspira uma esperança profunda, servindo como âncora para nossa fé em um mundo frequentemente envolto em trevas. O Apocalipse oferece uma visão profunda da segurança suprema do crente, retratando um futuro em que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:14. Essa promessa profética anuncia a derrota final de tudo o que separa a humanidade do propósito divino e da paz. O plano soberano de Deus já incorpora esse final vitorioso. Assim, os crentes vivem em um presente imbuído da certeza de um futuro livre de todos os adversários espirituais. O poder da ressurreição de Jesus se reflete na maneira como os cristãos podem encarar a morte, não como um fim inevitável, mas como uma passagem para a vida eterna. Essa mudança de perspectiva, impulsionada pela autoridade de Jesus, transforma o medo em fé e o desespero em segurança. Cada desafio enfrentado na vida se torna uma oportunidade para descansar na promessa de Deus, sabendo que todas as provações levam, em última análise, à vida de ressurreição que Jesus modelou e garantiu para seus seguidores. Essa confiança altera não apenas a forma como os crentes percebem a morte, mas também a forma como se envolvem com a vida. Saber que a luta contra o mal tem um resultado garantido capacita os cristãos a viver com ousadia, cultivando virtudes alinhadas aos ensinamentos de Jesus. Também inspira uma vida enraizada no amor, no serviço e na dedicação inabalável ao avanço do reino de Deus, apesar dos obstáculos que possam surgir das contínuas batalhas espirituais. Considerando essa vitória final, os cristãos são convidados a adotar uma postura proativa em sua jornada de fé. Assim como a igreja primitiva ressoou com a mensagem de esperança dos apóstolos e dos primeiros escritos cristãos, os seguidores de hoje são chamados a compartilhar essa mensagem de vitória. Apesar das adversidades atuais, eles descansam na certeza de que a autoridade de Cristo prevalece, estabelecendo um roteiro espiritual para navegar pelos desafios da vida com esperança e certeza. A ressurreição de Jesus não é um evento passado, mas uma realidade viva que oferece um lembrete constante de seu poder invencível. Ele encoraja os crentes a abraçarem sua identidade em Cristo, ecoando a declaração triunfante de Paulo: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. Este hino alimenta a perseverança, incitando os cristãos a travar batalhas espirituais com confiança, sabendo que o resultado está decidido. Na narrativa mais ampla do plano de Deus para a redenção,
Este capítulo de conflito contínuo e vitória garantida incentiva uma mentalidade reflexiva, um chamado para mergulhar mais profundamente no mistério divino da obra de Cristo. Promove o compromisso com a oração, a sabedoria no discernimento e o engajamento ativo na vida comunitária. Cada passo entrelaçado com uma esperança inabalável que reforça a realidade do seu reinado. Em última análise, os crentes não estão sozinhos nesta jornada espiritual. Eles são fortalecidos pelo Espírito Santo, protegidos pela justiça de Jesus e sustentados pela promessa de Deus, uma garantia coletiva de que nenhum poder, visível ou invisível, poderá separá-los do amor de Deus em Cristo Jesus, o Rei triunfante.